Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Acredito que já está aqui comigo nosso querido pastor Pedro Moura, porque hoje é dia do nosso quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eita! Pastor Pedro, bom dia, querido. Me ouve bem aí? Bom dia, Welber. Estou lhe ouvindo muito bem. Maravilha. Tudo bem por aí? Estou tranquilo? Está em Salvador? Estou em Salvador, sim. Um diazinho nublado, mas um dia bem agradável, bem fresquinho, a brisa da praia bem pertinho da gente aqui, está chegando aqui em casa. Janela fechada por causa do vento. Eita, é frio? Não, nem tanto, né? Não, nunca frio. Um friozinho normal, mas geralmente é uma temperatura agradável por causa da proximidade do mar, não é? Aquele ventinho vem de lá do oceano e bate na janela da nossa casa, e Salvador é meio cercado pelo mar, não é? Sim. Então a gente sempre tem uma temperatura. Agora, fim de ano é quente, bastante quente. Sim. Então tá aí. Esta é a nossa, como diz um colega, o paraíso na terra chamado Salvador. É isso aí. Já tem o nome do Salvador, né? Então. Que bom, né? Pastor, tudo bem, né? Tudo tranquilo? Mais uma vez agradecemos aí a sua presença, agradecemos o seu tempo aí disponibilizado pra gente nessa sexta-feira, né? E graças a Deus as pessoas têm gostado demais da sua participação, né? Pessoal de todo o Brasil, gente de fora do Brasil também aí, atento e na expectativa sempre por esse momento aqui do quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Antes de nós irmos para nossa pergunta principal, pastor, ou da pergunta do tema de hoje, né? Que é quem foi Melquisedeque, ou quem é, né? Melquisedeque, a dúvida é exatamente essa, quem é ou quem foi. O Abílio Mota, ele está fazendo uma pergunta aqui, ainda no tocante ao assunto da semana passada. Sim. Ele está dizendo o seguinte: durante o programa da semana passada, o senhor leu Hebreus 6,6, onde se diz: quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus. O senhor disse que seria melhor traduzir por estão crucificando para eles mesmos. Por que a diferença? As versões da Bíblia em português são a pergunta, mais uma pergunta, né? As versões da Bíblia em português são boas? Para o senhor, qual é a melhor versão? Por que o senhor falou em revisão da Bíblia Almeida Revisada, da Convenção Batista Brasileira? São essas perguntas aí que ele enviou pra gente no tocante ao assunto da semana passada. Não sei se o senhor conseguiu pegar todas aí. Sim. Tá bom, meu querido. É o Abílio, não é? Abílio, isso. Abílio Mota. Abílio. É uma pergunta relevante. De fato, nós falamos essas coisas que ele falou aí. Mas Hebreus 6,6, esse versículo tão rico, ele tem mais de uma possibilidade de tradução. O grego original lê a palavra anastarontas, que é um verbo, é um particípio do verbo anastauró, e o particípio é anastaurontas. Esse verbo anastauró significa recrucificar. Observe a sutileza disso aí. E como é um particípio, então deveria ser tendo recrucificado. Agora, esse verbo aqui, ele é um verbo antigo. Se eu não me engano, ele é uma espécie de rápax, que significa só aparece uma vez. Eu não tenho muita certeza, mas acho que é um rápax também. Sim. Esse verbo é usado figurativamente.
no sentido de colocar o Senhor Jesus novamente na cruz. E o texto é enfatizado porque ele tem, como eu falei a semana passada, o pronome pessoal realtos, que diz realtos é eles mesmos. Portanto, a ideia seria: tendo recrucificado o Senhor Jesus, isso aqui é uma tradução bem livre que eu estou fazendo, tendo recrucificado o Senhor Jesus para eles mesmos. Essa tradução seria uma tradução literal. Sim. Nós temos uma excelente versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Nova Almeida Atualizada, e essa versão optou por, olha o texto dela como é interessante, crucificar de novo para eles mesmos. Não é muito bom? É muito bom. Colocando as duas acepções para fazer uma tradução enfática. Então, a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a atualizada, que eu gosto muito dessa versão, desde 1948, que ela é muito boa. A tradução ficou enfática. Sim. Mas se observar bem o olho do técnico, o texto da Almeida Revisada, da IBB, é preservado. Porque ele lê: quanto a eles aí, estão crucificando de novo. Isto é, não estão crucificando de novo para mim, nem para você, Welber, porque você crê no sacrifício do Senhor Jesus, mas eles não creem no sacrifício como um sacrifício. Para eles, o sacrifício de Jesus é para todo mundo, menos para eles. Então, as duas versões, tanto a da Sociedade Bíblica do Brasil quanto a IBB, elas querem dizer que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz alcançou todo mundo. Mas Hebreus 6, 4 a 9, aquele grupo não entende assim. Então, para eles, Jesus teria que ser crucificado novamente. Em um programa anterior, eu lembrei que a cerimônia chamada missa é exatamente isso. Na missa, cada missa em qualquer lugar do mundo, e são milhares de missas celebradas todo dia, em todas essas celebrações, o Senhor Jesus tem que comparecer àquela mesa, porque o pão é o corpo mesmo, e o suco de uva é o sangue mesmo do Senhor Jesus, só para eles. Por isso que o Senhor Jesus tem que comparecer para ser recrucificado. Mas para nós que cremos no sacrifício do Senhor Jesus, a mesa da ceia do Senhor Jesus, a mesa da ceia do Senhor, é um memorial. Porquanto o ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos é: fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus falou em aramaico, Zotassu lezir roni, isto é, faça para lembrar de mim, não é faça para comer o meu corpo, não é faça para beber o meu sangue, faça para lembrar de mim. Há um hino muito antigo do inário Salmos e Hinos, aquele inário que antigamente as igrejas batistas também usavam, pelo menos a nossa igreja batista usava quando eu era criança. Ele diz: não nas mãos, mas em minha alma, bebo o sangue de Jesus, e em figura tomo o corpo, o sangue e o corpo derramado na cruz. Esse que é o ensino. O sacrifício do Senhor Jesus é rapax, uma vez para sempre. E os elementos corpo e sangue do Senhor Jesus, como na celebração da ceia do Senhor, são representações, são figuras. Agora ele pergunta se são confiáveis as versões. Sim, são confiáveis. Principalmente essas duas que eu estou falando. Não estou tratando das outras, nem dizendo que as outras não são confiáveis. Eu estou dizendo que as duas melhores
são a Almeida Revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira, e a Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas aqui, Welber, em um cômputo geral, a Almeida Revisada é superior a todas as versões em português. Aí ele pergunta, por que o senhor então falou sobre revisão da versão revisada, que é o texto da Convenção Batista Brasileira? Porque é sempre interessante revisar. Observe que nas pequenas diferenças abordadas entre as duas versões tradicionais, não encontramos absolutamente nada que esteja em desalinho com o sentido e também com a doutrina. Em toda a palavra de Deus, nós somos defensores, né? Como diz Judas, batalhando pela fé. Essa fé aqui não é a fé pessoal, mas é o corpo de doutrinas. Judas diz, batalhando pelo corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos. A revisão enriquece vocabulário novo e outras coisas que vão aparecendo, né? As transliterações, por exemplo, as transliterações da Bíblia em inglês são superiores às nossas transliterações. A Bíblia Almeida Revisada foi revisada por um corpo de professores, de doutos professores batistas, durante 26 anos, imagine, 26 anos revisada a versão, de modo que ela não tem nenhuma versão semelhante. Eu me lembro do Dr. Hallock, que foi diretor da Imprensa Bíblica Brasileira antes de mim. Ele quando ele se aposentou e foi para os Estados Unidos, ele mandou uma carta e ele dizia: Pedro, aqui com muita frequência surgem novas versões e eu vivo procurando uma versão semelhante à nossa Almeida Revisada. Imagine a autoridade do Dr. Hallock de dizer: vivo procurando uma que seja semelhante à Almeida Revisada. Portanto, meu amigo Abílio, as versões em português são plenamente confiáveis. E, num cômputo geral, a Almeida Revisada é superior a todas elas. Eu fico tão feliz que o meu pastor na igreja usa essa versão no púlpito. Eu fico triste quando um pregador sobe para o púlpito com uma paráfrase da Bíblia. Algumas paráfrases. O pastor deve ter uma paráfrase na sua biblioteca, claro, todas. O pastor deve ter todas as versões da Bíblia, inclusive em outras línguas, se puder, e principalmente no original, e a melhor de todas é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. É o melhor texto da Bíblia, texto maçorético da Bíblia é a versão Stuttgartense. Então, mas ele deve considerar todas, ele deve pesquisar em todas, mas ele deve sempre usar o melhor texto para o seu povo na Bíblia. Eu acho que é mais ou menos isso que o irmão Abílio perguntou. Fico feliz, uma pergunta inteligente, própria, né? Porque discutimos sobre versão, isso é sempre um problema, sempre há perguntas sobre versões. E eu peguei delas a mais completa de todas para responder. Obrigado, irmão Abílio, por essa a pergunta sua tão importante. Agora, Welber, a palavra com você para a pergunta de hoje. Maravilha. Então vamos lá, são 10 horas e 21 minutinhos. Aproveitar e mandar um abraço aí, pastor, para todo o povo que está plugado com a gente. É muita gente em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Normalmente, quando dá esse horário, as pessoas dão uma quietadinha aqui no nosso WhatsApp e ficam aí atentos, né, a todo esse bate-papo, né? E claro, aprendendo mais aí com o nosso querido pastor. Eu estou aqui dentro, estou dando uma olhada aqui no nosso WhatsApp, né? Então, vamos lá. Depois eu volto aqui para o meu WhatsApp. Deixa eu ir lá para a pergunta então de hoje. Bom, muito bem. A pergunta de hoje é da nossa querida Elizabeth
Eberlin, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela é lá de Campinas, São Paulo, e ela está dizendo o seguinte: Pastor Pedro, quem é Melquisedeque? É o próprio Senhor Jesus? Ouvi isso, mas não sei se é verdade. O que o senhor acha? Elber, a irmã Elizabeth é uma querida irmã em Cristo. Ela é esposa do querido Dr. Marcos Eberlin, um notável cientista cristão. Estivemos, aliás, que seria muito bom se a Rede 316 tivesse um contato com esse homem de Deus para ele falar sobre ciência e fé. Fala como ninguém. Estivemos juntos recentemente em Manaus, na conferência da Igreja Constantinópolis. A fé, na verdade. Foram dias assim abençoados por nós. Agora, Elber, o grande problema desse meu amigo, abrindo aqui um parênteses, é o time dele. Ele é torcedor da Ponte Preta. Eu acho que a Ponte Preta está na lanterna do brasileiro. Naquela conferência. Mas é isso mesmo. Naquela conferência, ainda um parênteses, em Manaus, meu amigo falou com brilhantismo em criacionismo, combatendo aquela ideia de que temos ascendentes. Os símios nós somos ascendentes dos símios, dos macacos, mas o time dele é chamado de macaca. É o nome da Ponte Preta, é macaca, né? É verdade, é o símbolo deles lá também, eu acho, não é? A macaca é. E eu fico, coitado do meu amigo, né? mas eu fecho o parênteses aqui. Ela pergunta quem é Melquisedeque. E a ideia também de se Melquisedeque é Jesus ou quem é que ele é. Olha, todo crente sabe que esse assunto é muito debatido, é controverso, não é? E há diversas linhas de pensamento sobre esse assunto. As principais que eu entendo, há diversas, as principais é que Melquisedeque é um mero personagem, um rei cananita dos dias de Abrão. Olha, eu vou falar Abrão aqui pela primeira e última vez, porque no texto de Gênesis 14, Abrão ainda era Abrão. E então, depois é que ele passa, a partir do capítulo 15, quando ele tem aquela visão, né, que tudo escurece para ele, e Deus muda o nome dele para Abraão. Abrão é pai elevado e Abraão é Avi-Haram, que Avi é pai e Am é nações. Ele é o pai de muitas nações. E Abrão é pai elevado, pai grande. Então, a primeira ideia é que ele era um mero cananita nos dias um personagem cananita nos dias de Abraão. A outra ideia é que Melquisedeque seria o Senhor Jesus, um tipo do Senhor Jesus, tipo aquela figura, né? A figura de linguagem. Tipo é uma figura antiga, incompleta, e o antítipo é uma figura completa. Ele seria um tipo, a figura incompleta do Senhor Jesus. E uma outra é que ele seria o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. Possivelmente a minha amiga e os meus ouvintes já ouviram falar em cristofania, um termo que fala sobre aparições. A cristofania é a aparição do Senhor Jesus antes de vir ao mundo. Quando ele veio, né, lá na plenitude dos tempos, lá Gálatas 4:4, e lá em Belém, para nascer de Maria, do ventre de Maria, a mãe. Então, seria uma antecipação, uma pré-encarnação do Senhor Jesus, que houve cristofanias no Antigo Testamento. Lembre-se, por exemplo,
que quando Abraão está no Monte Moriá, ele vê um cordeiro. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, ele faz ele cita algo que deixa os judeus em polvorosa. Ele diz: Abraão, vosso pai, falando com os judeus, viu o meu dia e se alegrou. Que coisa! E os homens pegaram em pedras, né? Porque o Senhor Jesus disse, porque eles disseram: você não tem 50 anos ainda, viu Abraão? Aí ele confunde mais os judeus, porque ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles pegaram em pedra para matar o Senhor Jesus. Isso aí foi uma cristofania, lá no Moriá. Outra coisa, quem apareceu a Josué? Capítulo 5. Um anjo que falou as mesmas palavras faladas a Moisés na sarça ardente. Foi que o anjo disse: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O que foi que o anjo falou a Moisés lá na sarça ardente? A mesma coisa. Então, quem apareceu a Moisés? Apareceu a Josué. E olha, tratando do mesmo assunto. Para Moisés, libertar Israel e ganhar a terra prometida. Para Josué, entrar nessa terra prometida. Há também um anjo que apareceu a mãe de Sansão, não tem o nomezinho dela, a mãe de Sansão não tem nome. Era um costume antigo não mencionar o nome das mulheres, né? Embora na genealogia de Jesus as mulheres aparecem. A genealogia de Jesus vai mudando as tradições que não são boas, né? Inclui as mulheres na genealogia de Jesus. O anjo que apareceu à mãe de Sansão e posteriormente ao marido dela, que se chamava Manoá, capítulo 13 de Juízes, quando começa a falar sobre um juiz chamado Sansão. E no versículo 18, aquele anjo diz que o nome dele é maravilhoso. Qual é o nome do Senhor Jesus em Isaías 9? O seu nome será Conselheiro, Maravilhoso. É o nome do Senhor Jesus, que é o nome daquele anjo também. E, Elber, você sabe de uma coisa, abrindo um parênteses? Eu penso que quem colocou o apelido de Edson Arantes do Nascimento foi algum judeu. Porque o nome do Senhor Jesus maravilhoso é Pelé, em hebraico. E a ideia é de alguém que faz maravilhas, que é maravilhoso e que faz maravilhas, porque aquele anjo lá que apareceu a Manoá, diz o texto que ele fez maravilhas. Ele é maravilhoso e faz maravilhas. Então, o Senhor Jesus é o único que faz maravilhas. E o nome dele é Pelé, que é o nome desse maior jogador de todos os tempos, né? Sim. Então, o nome do Senhor Jesus em Isaías 9, 5, 6 é Pelé, maravilhoso, que é o nome que o anjo disse: o meu nome é maravilhoso. Por que você pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Olha que coisa linda, né? Então, o nome disso é cristofania, sempre que uma aparição em relação ao Cristo, ao Senhor Jesus. E teofania, quando em relação a Deus, por causa de Theo, que é Deus, né? Sim. Então, voltando a Melquisedeque, qual dessas linhas de interpretação sobre esse interessante personagem devemos adotar? Alguns têm a sua posição, a posição de sua preferência, mas eu pergunto assim: se nós procurarmos tirar da Bíblia, buscar uma resposta que esteja fincada, baseada na própria palavra de Deus, qual dessas interpretações? Então, o texto inicial é Gênesis 14. Eu estou aqui procurando na minha Bíblia.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, está nas mãos de Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que esse texto informa? A ideia, Welber e irmã Elizabeth, é procurar a resposta no texto. Esse é um deles. Esse texto, ele diz que Melquisedeque é um personagem histórico. Ele é rei de Salém. Salém é Jerusalém. No Salmo 76, Jerusalém é chamada Salém. Jerusalém tem outros nomes, né? Jebus é Jerusalém. Sião é Jerusalém, né? Shel Zahav. Os judeus têm uma música tão linda, muito famosa, que eles dizem: Yerushalayim Shel Zahav. Jerusalém é ouro, é de ouro. A outra ideia é que Melquisedeque era um sacerdote, nem a ideia, está dito no texto, que ele é sacerdote de Deus. E o nome de Deus aqui é importante. O nome de Deus aqui é El. Lembra-se que Deus é Elohim, que Deus é o tetragrama sagrado, que não tem tradução, que é traduzido por Senhor, ou como os judeus dizem, Hashem, o nome, para não pronunciar aquelas letrinhas, as 4 letrinhas que são. Mas o nome aqui é El, é um nome pronunciável do Senhor Jesus. E esse nome tem um superlativo, que é Elion, Elion. Então é El Elion, Deus Altíssimo, é o superlativo. O nome El e mais o superlativo Elion. Então o nome de Deus aqui no texto, usado por Melquisedeque, é El Elion. E nós temos 2 informações logo iniciais, que ele é rei e que ele é sacerdote. O que mais? O texto informa sobre a teologia de Melquisedeque. Melquisedeque tem uma teologia. O que é que o meu amigo pastor Elber pensa de Deus é a teologia do pastor Elber. O que a irmã Elizabeth pensa de Deus, sobre Deus? Por que Amós diz: o leão rugiu? Uma das coisas que Amós pensa, uma das informações sobre a teologia dele é que Deus é um leão. Então, a Melquisedeque pensa a respeito de Deus que ele é altíssimo, pensa que ele é criador dos céus e da terra, e pensa ainda que Deus guerreia as guerras do seu povo. Agora, o que é que me chama a atenção aqui, eu acho que chama a atenção também de todo mundo que lê esse texto, é que um rei cananita, um rei cananeu, adorava El Elion, o Deus Altíssimo, o único Deus verdadeiro. Enquanto o Deus desse povo era Baal. Baal, a palavra Baal significa senhor, significa marido, significa dono, significa mestre. Tudo isso é Baal. Ele era o Deus da fertilidade, ele era o Deus, quando tem um temporal aí, que transtorna tudo, um vendaval temporal, o Baal, para eles, estava envolvido nisso, porque ele era o Deus de tudo isso. Mas nesse tempo, nesse período de Abraão, que era chamado Abrão, eles adoravam e serviam ao verdadeiro Deus. Depois, posteriormente, séculos depois de Abraão, esse povo degenerou e passou a adorar muitos deuses, e o principal deles era Baal. Outra coisa, Melquisedeque crê que Deus guerreia por seu povo. O texto diz que ele disse que Abraão era o Deus de Abraão era bendito, porque ele entregou os inimigos de Abraão nas mãos de Abraão. De modo que, além da conquista de Abraão, que Melquisedeque conhecia, o Antigo Testamento conta a história posterior
do Êxodo sob Moisés, e também a história da conquista da terra sob Josué. Então, esse Deus é um Deus que sempre lutou por seu povo. E nos dias de Melquisedeque, Abraão ganhou uma guerra impossível contra o mais poderoso de todos os reis daquele tempo. E depois Melquisedeque diz também, Melquisedeque recebe dízimos, porque ele era sacerdote. E aqui ele recebe dízimos das mãos de Abraão. Então, contextualizando, nesse capítulo que acabamos de ler alguns versículos, o contexto é que alguns reis, 4 poderosos reis, fizeram guerra a 5 reis poderosos também. O mais poderoso deles chamava-se Quedorlaomer, que era rei de Elão. Durante 12 anos cobrava impostos dos outros 5 reis, mas aqueles reis se rebelaram no 13º ano, diz a Escritura. E em uma dessas batalhas, Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo por esse poderoso rei, Quedorlaomer, e os outros reis que fizeram aliança com ele. Foi aí que Abraão entrou em cena e, com 300 homens, enfrentou os 5 reis poderosos, livrou seu sobrinho, desbaratou aqueles reis. E quando ele retornava da sua grande vitória com tudo quanto é despojo, riqueza, muita riqueza mesmo, e gado, ele encontrou com Melquisedeque, foi ao encontro dele para o que aconteceu que todos nós vimos. O outro texto é o Salmo 110, que eu aconselho o meu irmão e ouvinte que está aí nos ouvir. Use uma Bíblia, de preferência uma Bíblia de papel, um lápis, para ir anotando o que vai achando importante. E este salmo é muito importante. Ele é um salmo messiânico. Ele é a base da carta aos Hebreus. Para muitos estudiosos, a carta aos Hebreus é um sermão que teve por base o Salmo 110. Como todo pregador escolhe um texto, lê e prega sobre ele, o autor aos Hebreus pregou, né, sobre o Salmo 110. Eu tenho um livrinho que foi publicado pela Convenção Batista Brasileira, antiga JUERP, agora ele pertence à editora Convicção. A Carta aos Hebreus, olha o subtítulo dele: Um sermão sobre o sacerdócio de Cristo. A Carta aos Hebreus, Elber, a irmã Elizabeth e meus ouvintes, a Carta aos Hebreus é o único documento do cristianismo que fala sobre o sacerdócio de Cristo. Não tem outro. E é completo sobre o sacerdócio de Cristo. Então, o Salmo 110 foi analisado amplamente pelo autor aos Hebreus, um autor anônimo, como um salmo que aponta para o reinado do Messias. Olha, o reinado, os 3 primeiros versículos, e o seu sacerdócio, o quarto versículo. O Salmo 110 é um salmo que tem 2 estrofes. Lembra-se que os salmos são poesias, né? 2 estrofes. A primeira fala sobre o reinado e a segunda fala sobre o sacerdócio. Então, nesse salmo é dito que o Messias será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, o sacerdócio de Jesus não é um sacerdócio segundo a ordem aaraônica. Interessante, Elber, abrindo parênteses, que alguém perguntou: por que o senhor falou aaraônica e não araônica? É porque o nome é Arão e não Arão. Nossas Bíblias, porque a transliteração não é feita como o tradutor quer, mas a transliteração correta seria Arão. E sabe, tem uma piada, eu gosto muito da piada dos rabinos. Tem uma piada de um rabino que perguntaram a ele:
por que o nome é Arão? Ele diz, porque Moisés era gago. Ele não sabia falar Arão, falava Arão. Fecha o parênteses aqui nessa piada rabínica. Então, o sacerdócio... Por que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a ordem araônica? É que a ordem de Melquisedeque é a mais antiga, ela é antes da lei, e é a mais, segundo os autores dizem, e eu concordo, a mais digna de honra. E a carta aos Hebreus enfatiza isso. Capítulo 8 diz que nunca houve e jamais haverá um sacerdote como Jesus. Isto é, nunca haverá mais um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus depois de Melquisedeque, e Melquisedeque deixou de existir, porque todos os sacerdotes morreram, sem exceção, diz a carta aos Hebreus. E o que é que diz do sacerdote Jesus? Nunca houve um sacerdote como ele, abre aspas, que se assentou nos céus à direita da majestade. Hebreus capítulo 8. O único sacerdote que ascendeu aos céus e assentou-se e continua assentado, conforme Hebreus capítulo 1, onde o Senhor Jesus, logo após a ascensão, ressurreição e ascensão, ele se assentou à direita. Jesus é o único homem que está no céu. Não há ninguém. Dos anos 50 para cá, a Igreja Católica criou a ascensão de Maria. Antes disso, não havia ascensão de Maria. Mas a Bíblia diz em capítulo 1 do Evangelho de João que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho de Deus. Mas onde está Maria? Está onde estão todos os demais crentes, o corpo na sepultura e o espírito no paraíso. No paraíso que Paulo chama de Tritol. Ele diz que ele esteve no Tritol, que é o terceiro céu. Paulo diz que esteve no terceiro céu. É lá onde estão os espíritos dos mortos que morreram em Cristo. Ao contrário disso, os espíritos dos que morreram sem Cristo estão no Hades. Lembre-se daquela história que o Senhor Jesus contou de um fariseu que acordou no Hades e viu a Lázaro no paraíso. E lembre-se que Jesus também disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aliás, tem uma pergunta aí, Elber, eu não sei se já está na mão do William e do pessoal aí, que onde o Senhor Jesus foi depois da cruz? E nós vamos pensar nessa resposta, que é uma resposta complicada, mas é muito interessante. Então, o autor do Salmo entende que Melquisedeque é um modelo do Messias. O mesmo que o autor aos Hebreus entende. Por quê? Porque ambos, Melquisedeque e o Messias, são ao mesmo tempo rei e sacerdote. Por isso que ele é um modelo. Agora, o outro texto é Hebreus 7. Versículo 1. As mesmas informações do Gênesis 14. Que Melquisedeque é rei de Salém. Que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Capítulo 14. Versículo 2. A mesma informação de Gênesis 14. Que Abraão, que Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão. E dízimo de tudo. De tudo. Não é só do salário. É dízimo de tudo. É muito interessante isso. E no versículo 2, a segunda parte, ele interpreta o nome de Melquisedeque, que é Melech, em hebraico, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça.
Então, ele é rei de justiça. O versículo 2 diz: por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é Jerusalém, que significa rei da paz. Foi a interpretação que o autor aos Hebreus deu, portanto, que Salém tem a ver com Shalom, que significa paz. É uma forma de Shalom, Salem, que também está na língua árabe. Versículo 3, agora aqui é que começa a diferir da narrativa do Gênesis. Isso aqui é tirado, o autor aos Hebreus é quem diz isso, ninguém mais, nem o autor do Gênesis, que é Moisés, nem o autor do Salmo 110, nem em nenhum lugar outro no Antigo Testamento, nem em toda a Escritura. Somente ele diz que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui está a pedra no sapato, o pomo da discórdia entre os intérpretes. Todos concordam até o Salmo 110 e até Hebreus 7, 1 e 2. Quando chega no 13, eles começam a brigar. Então, mas observe que aqui não se diz que Melquisedeque é um sacerdote eterno, mas é a maneira que ele é um personagem eterno, que é um homem eterno, mas é a maneira do autor inspirado dizer que ele é diferente dos demais sacerdotes. Ele não é sacerdote araônico, ele é um sacerdote antes da lei, por isso que ele é a maneira do autor dizer, o autor inspirado dizer que ele é diferente, uma exceção, um modelo, um tipo do sacerdote eterno que é o Messias. Porque no Antigo Testamento todo mundo tem uma genealogia. Mas como Melquisedeque, um homem não tem genealogia, um homem sem carteira de identidade não é um brasileiro. E se você for apanhado na rua sem a sua identidade, numa blitz, por exemplo, o seu carro vai ficar retido. Você não é ninguém sem a sua... portanto, o que? A genealogia é o RG do judeu, do hebreu, do judeu. Mas aqui está dizendo que ele é o modelo do Messias, que viria ao mundo, que já existia, mas que viria ao mundo, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Esse tempo aí é aquele tempo do relógio, o tempo em que o anjo ia aparecer, em que a gravidez de Maria ia se completar e ela ia parir o Filho de Deus. Então, pai, mãe, genealogia, como é que a gente explica isso? Dizer que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Os intérpretes que analisam, entendendo que ele é um homem eterno, abrem mão da figura de linguagem. E a figura de linguagem aqui é uma aliteração. Figura retórica que se caracteriza pela repetição das letras semelhantes iniciais da palavra. A mais famosa aliteração, todo mundo conhece, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha, R. Roeu, rato, roeu, roupa, rei, Roma. Isso é uma aliteração. Todas as palavras começam com a consoante. Mas os intérpretes dizem, mas a aliteração está em grego. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. E no grego, as palavras gregas
começam com as mesmas letras, como em português. Pai é pater, mãe é meter, genealogia é genealogia. Mas cada uma delas começa com uma vogal diferente, uma consoante diferente. P, M, G. Mas o segredo aqui é que todas elas vêm acrescida de uma consoante grega, alfa, que é chamada de alfa privativo. Esse alfa privativo antecede a palavra pater, a palavra meter, que é mãe, pater pai, meter mãe, e genealogia, que é genealogia. E o que é uma alfa privativo? É uma letra que se antepõe à consoante de qualquer palavra para negar o que vem depois. Então, a palavra pater, pai, com a consoante alfa, diz sem pai. Meter, com a vogal, sem mãe. Genealogia, com a vogal alfa, sem genealogia. Então, o autor, Welber, irmã Elizabeth, usa a literação, a literação, para enfatizar que Melquisedeque era uma pessoa desprovida de genealogia por ser um sacerdote diferente, mais completo, antes dos demais sacerdotes. De modo que o texto que dá início ao assunto está em Gênesis, mas nesse texto não há essas informações do autor aos Hebreus. Em Gênesis, o que ficamos sabendo é que Melquisedeque é um rei e sacerdote e recebeu dízimos, e que cria no Deus eterno, que não era ele. Ele cria no Deus eterno. Olha que diferença para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Mas Melquisedeque cria no Deus. Não é? Então, por que todas as informações a mais do autor aos Hebreus? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Pelo menos duas coisas podem nos ajudar. Primeiro, ele se apresenta sozinho. Segundo, ele tem dois ofícios: sacerdote e rei. Outra coisa, ele não tem princípio de dias nem fim de vida. Parece que se trata de uma pessoa não humana, porque não nasce e não morre, mas está vivo. Mas o final do versículo é que é a chave. Ele é feito. Olha, feito. Jesus não foi feito. Jesus sempre existiu. Ele é feito. E a segunda palavra, semelhante. Semelhante, por definição, é diferente. Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. E que palavra é essa? Feito, no original grego. Creio que isso é um modo do autor inspirado de conduzir a informação para o final que ele almeja. Isto é, que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Então, o verbo que o agiógrafo, o autor inspirado, usou foi o verbo afamoioio. Sabe o que significa isso? Significa fazer uma cópia. Vamos analisar o texto verbal do verbo. É um particípio passivo. Nem foi ele que se fez a si mesmo. Passivo, ele foi feito. Então, qual seria a tradução desse verbo, desse texto? Tendo sido feito uma cópia. O autor aos Hebreus, em vez de o tradutor desse texto, em vez de dizer que Melquisedeque, tendo sido feito uma cópia do Filho de Deus, diz que ele foi feito semelhante. Foi a acepção que ele usou. Mas se ele tivesse dito um facsímile, uma cópia, ficaria bem mais fácil para o entendimento do leitor. Então, o que volta a chamar a atenção, que Melquisedeque não surgiu do nada, mas ele foi feito. Olha, se ele foi feito, alguém o fez. Mas, pastor, e a literação?
usada sem pai, sem mãe, sem gênero. A literação é um recurso linguístico para chamar a atenção de que há uma semelhança entre Melquisedeque e o Filho de Deus. Lembra-se do nosso teólogo batista, talvez o maior de todos? Eu tenho a honra, Dr. A.T. Robertson, eu tenho a honra e a ousadia de dizer que sou aluno dele, da segunda geração, porque eu fui aluno de Dr. Soren, que foi aluno dele. Ele diz: a semelhança entre Melquisedeque e o Filho de Deus está no quadro que foi desenhado no Gênesis, não no próprio homem. Pensar diferentemente do Dr. Robertson é dar uma interpretação artificial, que não equivale à realidade, mas presta-se como paralelo ou como ilustração. Fecha o parênteses. Então, quem é Melquisedeque? Para concluir, é um rei e sacerdote. Um rei cananita que adorava o nosso Deus, o único Deus, reinava sobre Jerusalém, que era chamada Salém, nos dias de Abraão. Quem é Melquisedeque? É o próprio Senhor Jesus? Não. Quais são as diferenças entre Melquisedeque e o Senhor Jesus? Melquisedeque é rei e sacerdote, mas Jesus é profeta, sacerdote e rei. O único personagem de toda a Bíblia que tem 3 ofícios. Melquisedeque tem 2 ofícios, sacerdote e rei. O Senhor Jesus tem 3 e é o único: profeta, sacerdote e rei. Ninguém. E lembre-se do nosso velho hino do cantor cristão, o hino 42. Falando sobre Jesus, diz que ele é profeta, sacerdote e rei do mundo salvador. Pode parecer até prosaica essa comparação, mas eu gosto dela, porque é uma realidade que está no texto. Melquisedeque era um rei cananita, enquanto Jesus é um rei judeu. Além do mais, o Senhor Jesus é rei dos reis. Apocalipse 19:16. E nunca se diz isso de Melquisedeque. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, enquanto o Senhor Jesus é o próprio Deus. Lucas 1:32 diz: o anjo diz, ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. E João diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Melquisedeque crê no Deus que criou. Melquisedeque era criacionista, não é? Não gostava da teoria de Darwin. Quer dizer que eu estou aqui fazendo um anacronismo. Mas enquanto ele crê em Deus, Jesus, ele crê no Deus Criador, Jesus é o Deus Criador. Olha que diferença. O Novo Testamento diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, não de Melquisedeque. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Melquisedeque crê que Deus guerreia as guerras do seu povo. E Jesus? Jesus é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca estará ausente nas guerras do seu povo. Se o meu ouvinte está enfrentando uma tribulação, se está vivendo um drama familiar, se você está diante da morte iminente de um ente querido, se tem um diagnóstico ruim, se tem um parente afastado de Deus, um filho doente, um parente envolvido com drogas, um parente envolvido com falsas crentes, saiba, quem está lutando ao seu lado a sua guerra não é Melquisedeque, mas o Senhor Jesus. O que o crente precisa é olhar para as mãos dele, como o escravo olha para a mão do seu Senhor. É assim que diz o Salmo 123.
Como os olhos da serva olham para a mão da sua senhora, como os olhos do servo olham para a mão do seu senhor, os nossos olhos olham para Deus, até que Ele se compadeça de nós. Quem é que vai salvar o Brasil? É o Senhor Jesus, lutando juntamente com a igreja. Então Melquisedeque recebia dízimo, mas todos os sacerdotes também recebiam. E todos eles morreram, diz o autor aos Hebreus. Aqueles sacerdotes foram feitos em grandes números, porque eles morriam. Mas o Senhor Jesus é o que recebe os dízimos e dele se testifica que vive. Então, Melquisedeque, Elber, e Melquisedeque, irmã Elizabeth, eu posso dizer que ele é um modelo, porque ele é um tipo do Senhor Jesus. Ele é um tipo, Jesus é o antítipo. O tipo é a figura pequena, o antítipo, o antítipo é a realidade, a figura no futuro, completa. Né? O cordeirinho lá na Páscoa, Êxodo 12, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, o autor aos Hebreus está seguro que Melquisedeque não é Jesus. E ele fecha o seu argumento dizendo que Melquisedeque foi feito semelhante. Ele foi feito uma cópia do Filho de Deus. A chave é o verbo que o Espírito Santo inspirou, soprou na mente do autor. Afomoió. Fazer uma cópia. E o tempo verbal, um particípio passivo, tendo sido feito uma cópia do Filho de Deus. Melquisedeque, rei, sacerdote, modelo de Cristo. O Senhor Jesus, profeta, sacerdote e rei, o único que vive para sempre e é o sacerdote da nossa confissão. Um abraço, meu querido Elber. Um abraço, irmã Elizabeth, doutor Marcos Eberly, e Deus abençoe meus ouvintes nessa tentativa de explicar este texto complicado e tão debatido, né, entre o povo de Deus. Palavra sua, meu querido Elber. Maravilha, pastor. Esse é um programa ou uma aula para ouvir 10 vezes. Então, assim, para você que está ouvindo aí a rádio, né? Então, olha, terça-feira nós vamos reprisar, mas quer um conselho? Grava você, ou então, se bem que vai estar lá no nosso, acredito que vai estar também disponível no nosso site, né? Esse programa, então para você estar ouvindo, tem que ouvir várias vezes para poder, porque assim, de fato, tem até uma pessoa aqui que mandou pra gente dizendo o seguinte: Melquisedeque não tem princípio de dias nem fim de dias. Eu pensava que ele fosse uma epifaneia de Deus mesmo. Então tá aí, ó. Epifaneia, a palavra que eu usei, cristofania, tem a faneia. Sim. Faneia é aparição, não é? A pessoa usou bem. A epifaneia tem a preposição epi, antes, não é? Sim. E a cristofania tem a palavra Christos, para ir direto, como a palavra teofania tem o nome de Deus, Theos, antes, para especificar. Cristofania é sobre Cristo, teofania é sobre Deus, e epifania é uma aparição qualquer de anjo, de quem quer que seja. Isso. Então tá aí. Agora, para você que tinha dúvida ainda a respeito de Melquisedeque, né? Como eu falei, quer um conselho? Ouve de novo. Ouve mais uma vez, que aí eu acredito que você vai conseguir entender melhor muitas coisas aí, né? Que o nosso querido pastor Pedro Moura nos trouxe nesse dia. Pastor, muita gente aqui, né? Claro, passando para dizer que de fato tem sido muito abençoado com as suas explicações, com suas
com todo as aulas, né? Estão chamando de aula mesmo. Então, aí, as aulas semanais, né? Os ouvintes, geralmente, quando mandam a pergunta para mim, para o William ou para alguém da Junta de Missões Nacionais, eles dizem, na aula passada. Isso. Então eu vou passar a chamar de aula mesmo. Pronto, então. É por isso até que Quem manda é o povo, né? É uma das razões, até porque eu recebo muitas perguntas aqui do povo, né? Assim, muitos comentários e tal. E é uma das razões até que eu fico aqui caladinho, até porque se eu não perca o time, né? Pensando aqui não perca o raciocínio, né? Não perca ali o tempo que o senhor está dentro sim. ali, porque eu fico imaginando o seguinte: em sala de aula ninguém interrompe o professor, a não ser que ele abra para perguntas, né? Assim que funciona? Então... sim. Lá nos Estados Unidos, o aluno tem por obrigação levantar um dedinho. Sim. Se ele quer fazer uma pergunta, até o professor dizer yes, ele fica com o dedinho dele levantado. Mas nunca interrompe. Mas olha, aqui não é aluninho de high school. A qualquer hora que você quiser interromper, fique à vontade, porque enriquece, claro. Não é? Sim. Não, mas eu acho que do jeito que tá indo tá bom. Eu acho que desse jeito aí tá legal demais. O Ed Simão, que é lá de Santa Catarina, né, ele tá fazendo uma pergunta aqui pro senhor, pastor. Ele tá dizendo o seguinte: Reverendo Pedro, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel é boa? O senhor já até respondeu, mas ele tá olha, a Bíblia Revista e Corrigida é uma só. É aquela antiga que foi primeiramente publicada pelos batistas em 1944. Depois foi revisada e surgiu a Almeida Revisada. Ela mesma foi revisada pela Sociedade Bíblica do Brasil e surgiu a Atualizada. De modo que o nome Fiel foi posto, mas ela é igual às outras. Todas as Almeida Revista e Corrigida são uma só. Elas são o antigo texto que já foi revisado pela Sociedade Bíblica do Brasil e surgiu a Almeida Atualizada, e pela Imprensa Bíblica Brasileira e surgiu a Almeida Revista e Corrigida. Eu fui criado com essa Almeida antiga, que é a Revista e Corrigida. E você também, Alberto, se você tem mais de 50 anos. Sim. Então ela foi a Bíblia que você leu, foi a Bíblia que minha mãe leu para mim, foi a Bíblia que minha mãe me obrigava a decorar versículos da Bíblia. Depois veio uma revisão, e alguns disseram, isso não é Bíblia, etc. Mas depois todo mundo que foi lendo foi vendo que era uma revisão boa e foi deixando a Almeida Revista e Corrigida. Eu, por exemplo, quando cito versículos de cor, eu cito a Almeida Revista e Corrigida, que é a mesma da Fiel, que é a mesma da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a mesma trinitariana. Existia uma em inglês que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. A João Ferreira de Almeida usou vários textos para traduzir. Tem a trinitariana, que as igrejas chamadas igrejas bíblicas usam essa trinitariana, eles não usam nenhuma outra, nenhuma revisão eles não usam. E essa Almeida Revista e Corrigida Fiel é igual a todas as outras revistas e corrigidas que existem. Mas eu aconselho ao meu irmãozinho lá de Santa Catarina. Lá de Camboriú. Aqui, Camboriú, né? Sim, Camboriú. Mas é Santa Catarina, não é? Isso, Santa Catarina. Então, eu aconselho. Como é o nome dele? Ed. O irmão Ed. Eu aconselho que o irmão use todas nas suas pesquisas, mas se for ao púlpito, use como texto padrão a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que tem o apelido de melhores textos em hebraico e grego. Acho que respondi a pergunta dele, mas se ele quiser fazer mais alguma coisa, ele pode mandar ou para vocês ou para o meu e-mail. Maravilha. Então tá aí, é o Ed Simão, lá de Camboriú, Santa Catarina, tá aqui ligado com a gente todos os dias. Abraço, meu querido Camboriú, nesse lugar maravilhoso aí. Isso.
Pastor, a Neísa Araújo tá mandando um abraço aí pro senhor. Ela tá dizendo um grande abraço para o meu antigo pastor Pedro Moura. Neísa Araújo, ela não falou de onde que ela tá falando, nem a cidade, nem o estado, nem o país, nem o planeta, né? Não, ela só falou isso. A Neísa foi minha ovelhinha na quarta igreja do Rio de Janeiro. Era uma adolescente muito atuante, gostava de cantar num conjunto adolescente que havia na igreja. Agora eu não sei se a Neísa está em Salvador, está em Vitória da Conquista ou está no Rio de Janeiro. Pois é, ela não ou está em outro planeta, como você diz. Abraço para você, Neísa. Deus te abençoe. E a sua família, sua irmãzinha, a sua mãe, seus parentes. Maravilha. Meu pastor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom demais. Semana que vem, com certeza, a partir das 10 horas, claro, permitindo Deus, a gente vai estar novamente aqui com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? E hoje a gente sabendo um pouco mais quem era de fato Melquisedeque, que tem muita gente que até hoje não entende, né? Por que Abraão encontra do nada com Melquisedeque e Jair... E aí, então, hoje ficou claro muitas coisas. Então, semana que vem a gente vai estar aí com mais um quadro. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pela tua participação, pelo teu tempo aí que tem disponibilizado pra gente nestas sextas-feiras, né? E peço ao senhor que faça as suas considerações finais, então. Tá bom. Veja bem, Melquisedeque não é uma pré-encarnação de Jesus. Sim. O nosso ouvinte aí que falou em Epifaneia. Sim. A Epifaneia é da mesma raiz de Cristofania, que é faneia, ou teofaneia, só muda que ele... Epi é uma preposição. E Christos é o nome, e Theos é o nome de Deus. Então, ele não é nenhuma epifania, nenhuma cristofania do Senhor Jesus, mas um modelo, uma figura cuja realidade futura, lembre-se, tipo e antítipo. O tipo é a figura no passado incompleta, imperfeita, o cordeirinho da Páscoa, o bichinho que ficava 14 dias preso, até o dia que fosse sacrificado. É a figura incompleta. Jesus é a figura completa no futuro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, Melquisedeque é essa figura incompleta no passado, não é? Ele é um rei cananita, Jesus é o rei dos reis, ele é rei e sacerdote, Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ele crê no Deus criador dos céus e da terra. Jesus é o próprio criador, todas as coisas foram feitas por ele. Ele crê que Deus guerreia as guerras do seu povo. Jesus é o Deus que batalha conosco, está todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Melquisedeque recebe dízimos, mas Jesus recebe e só dele se testifica que está vivo. Não se diz que Melquisedeque está vivo, mas se diz que todos os sacerdotes morreram. Que Melquisedeque era, olha o verbo, ele era um grande sacerdote, diz o autor de Hebreus capítulo 8, versículo 1, enquanto Jesus é o grande Deus verdadeiro, diz João. Então, meu querido pastor Elber, meus ouvintes, irmã Elizabeth, o perigo de não entender este personagem vem da interpretação equivocada do Gênesis 14, do Salmo 110 e da carta aos Hebreus capítulo 7, entrando pelo 8. Porque nesses textos não se diz que Melquisedeque é um ser eterno, mas um homem feito semelhante, uma cópia do Filho de Deus. Nesses textos se diz que Melquisedeque é esse modelo, esse tipo, essa cópia.
o único sacerdote de quem se afirma que vive é o Senhor Jesus, o sacerdote da nossa confissão. Glória a Ele. Amém. Glória ao nosso Rei. Amém. Glória ao nosso profeta, sacerdote, Rei e Salvador, amém, que é o Senhor Jesus. Amém e amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,